Olá, o programa Conexão está no ar. Incentivos fiscais a empresas, debate sobre a educação e mudanças no Código da Mineração são alguns dos destaques de hoje. E vamos começar com o Senado. A Comissão de Educação do Senado vai realizar, a partir desta semana, um ciclo de audiências públicas sobre o financiamento do ensino básico. O primeiro debate será sobre o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E é por meio desse fundo que a União transfere recursos aos estados que não conseguem aplicar o valor mínimo de gastos por aluno, definido nacionalmente. Dê só uma olhada. O Fundeb tem vigência até 2020. Os senadores vão discutir com especialistas em educação e representantes dos municípios as possibilidades de prorrogação e as reformulações necessárias. Qualquer alteração no fundo precisa ser feita por uma reforma constitucional nos próximos 5 anos. Discutir o Fundeb agora significa a gente discutir os destinos da educação básica no nosso país. Porque, repito, o Fundeb, ele é sim uma política muito importante para promover a inclusão educacional no nosso país, quando ele trata exatamente da política de financiamento da creche até o ensino médio. O plenário do Senado aprovou nos últimos dias a convalidação dos incentivos fiscais a empresas. A regra deve legalizar incentivos fiscais que os governos estaduais oferecem e que foram questionados na Justiça. Acompanhe. O projeto é para confirmar incentivos fiscais concedidos a empresas pelos governadores. O benefício vale para as reduções de ICMS autorizadas sem o aval do CONFAZ, o conselho que reúne os 27 secretários de Fazenda do país. O texto beneficia principalmente os estados menos industrializados. O empresário não faz favor para ninguém. Quando ele se instala num estado, é porque ele tem um benefício grande. Senão ele vai todo para a região onde tem um consumo maior, onde tem um poder aquisitivo maior, que é o estado de São Paulo. Para senadores de São Paulo e Rio de Janeiro, a proposta não resolve o problema da guerra fiscal. Eles defendem a aprovação de outras medidas, como a unificação da alíquota do ICMS interestadual em 4%. Esses temas teriam que ser votados, teriam que ser negociados conjuntamente. Governadores e empresas saberiam que, ao ter sido convalidados os incentivos, sem acabar com a guerra fiscal, com certeza estariam estimulados a fazer mais guerra fiscal, à espera de uma futura convalidação. Pela regra atual, os incentivos fiscais devem ser autorizados pelo CONFAZ por unanimidade, o que nunca aconteceu. O projeto do Senado prevê uma nova regra. No caso de benefícios já concedidos, o Conselho pode confirmar as reduções de ICMS por 2/3 dos membros. E, além disso, é necessário o apoio de pelo menos 1/3 dos estados de cada região do país. O relatório que chegou ao plenário era do senador Luiz Henrique, mas os parlamentares aprovaram um requerimento para que a Comissão de Assuntos Econômicos fosse novamente ouvida sobre a proposta. Como o projeto estava em regime de urgência, o relatório foi apresentado em plenário pelo senador Romero Jucá. Ele manteve o texto original, mas acolheu uma sugestão do senador Ricardo Ferraço. Empresas do setor de comércio, já beneficiadas com a redução do ICMS, vão manter um incentivo por pelo menos 5 anos. A medida beneficia as distribuidoras. Nós tomamos o cuidado, inclusive aqui, de deixar claro que o beneficiário precisa ser o real remetente da mercadoria para eliminar qualquer possibilidade de passeio de notas fiscais, que é uma atividade criminosa que está devidamente proibido. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, mas a discussão sobre a guerra fiscal no Senado ainda não acabou. Os outros 2 pontos
que são o projeto de resolução que uniformiza as alíquotas de ICMS e o recurso para o fundo para a equalização para os estados sobre a uniformização das alíquotas. Essas duas questões serão votadas em maio, né, esperando assim o envio do Executivo, do ministro Levi, dos cálculos para fazer o impacto financeiro dessa atividade. A Comissão do Meio Ambiente do Senado analisa a proposta de revitalização do Rio São Francisco como política pública. Veja mais detalhes na reportagem de César Mendes. A revitalização do São Francisco é considerada fundamental para o sucesso da transposição das águas do rio, medida adotada pelo governo federal para solucionar a falta de água no sertão nordestino. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de 4 estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas. Mas a pouca disponibilidade de água no São Francisco preocupa. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5.000 hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. 4 bilhões de reais já foram destinados para a revitalização do Rio São Francisco pelo governo federal. São ações que envolvem a proteção de nascentes, a recuperação das margens e a implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem num pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, um trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente. Esse rio é formado praticamente 75% das suas águas no estado de Minas Gerais, por várias bacias de rios tributários ou afluentes. O principal deles é o Rio das Velhas, que talvez seja o mais caudaloso de todos os rios das Velhas, mas hoje é um rio que tem problemas seríssimos como erosão, desmatamento de matas ciliares e também muito poluído por série de municípios que ainda não têm o tratamento adequado do esgoto. Agora uma notícia da saúde. Os chocolates produzidos no Brasil podem passar a ter uma concentração maior de cacau por força de lei. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Veja só. Atualmente, os chocolates brasileiros precisam ter pelo menos 25% de cacau na composição, segundo determinação da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas um projeto de lei em discussão no Senado quer aumentar esse percentual e igualar o chocolate brasileiro aos produtos comercializados na Europa e nos Estados Unidos. A proposta estabelece que para ter a denominação chocolate no rótulo, o produto deverá conter pelo menos 35% de cacau e a porcentagem também deverá estar expressa na embalagem. O produto que tiver uma concentração inferior de cacau não será considerado chocolate. Ninguém impede a sua fabricação, mas estará dizendo: este produto não é chocolate. O consumidor vai ter a possibilidade de saber o que produto ele está comprando. Quando o produto tem pouco cacau, geralmente ele tem muito açúcar, muita gordura e muito leite. E a gente tem hoje 50% da população está acima do peso no Brasil. Isso muito em função da má qualidade dos produtos que são consumidos no dia a dia. O chocolate é um deles. A proposta pretende também alavancar a produção de cacau no Brasil. Segundo especialistas, há um desequilíbrio entre a demanda e a oferta do produto. E estados tradicionais no cultivo, como os do norte do país, além da Bahia e do Espírito Santo, poderão se beneficiar com a medida. Esses polos podem se aproveitar muito, digamos, de inovações tecnológicas, científicas, para que a oferta também cresça de maneira sustentável no longo prazo, acompanhando o aumento natural da demanda que já tem sido constatado nos últimos anos. Você vai ao encontro de uma política de resgate da lavoura do cacau, de incentivo à indústria do chocolate, claro, de uma forma de você remunerar desde o produtor até o assalariado e, claro, contribuindo com a sociedade, entregando um produto com nutrientes muito mais saudáveis.
E agora é hora de mudar de casa, vamos à Câmara dos Deputados. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei do governo que reduz o benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento concedido a 56 segmentos econômicos. Vamos ver na reportagem de Roberto Seabra o que prevê o texto. A renúncia de impostos das folhas de pagamento das empresas começou em 2012. Somente no ano passado, segundo dados da Receita Federal, o benefício fiscal custou 21 bilhões e 500 milhões de reais aos cofres públicos. Para este ano, a estimativa é que a desoneração geraria renúncia do governo de cerca de 25 bilhões de reais. O projeto de lei do governo altera a alíquota de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, aplicada principalmente para setores da indústria, que iria para 2,5%. Já a alíquota para empresas de serviços, como do setor hoteleiro ou de tecnologia da informação, subirá de 2% para 4,5%. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, explica por que a oposição vai votar contra a proposta. Agora chega um projeto de lei com urgência constitucional, é exatamente para, num curto espaço de tempo, votar essas desonerações. E é evidente que nós não vamos tirar aquilo que se cobrava menos de imposto para cobrar a mais das empresas brasileiras. Nós vamos votar contrariamente, porque isso não atende aos anseios de um país onde se tem a maior carga tributária do mundo. O deputado Afonso Florenci, do PT da Bahia, rebate a oposição. Segundo ele, o projeto não propõe aumento de impostos, mas apenas o retorno das alíquotas anteriores, uma vez que a desoneração não deu os resultados esperados pelo governo. Alguns segmentos, apesar de ter havido o benefício de desoneração da folha, mesmo assim desempregaram. E agora o governo precisa arrecadar para retomar investimento. A nossa expectativa é que no futuro muito próximo nós estejamos retomando investimento, reaquecendo a economia e quem sabe eventualmente apreciando a possibilidade de novas desonerações. Empresas mineradoras, prefeitos e representantes do governo federal, além dos deputados, voltaram a discutir o Código de Mineração na sede do Congresso Nacional. A comissão criada para analisar o novo código deve concluir seu relatório no mês que vem. O novo Código da Mineração vem sendo discutido desde 2011. As empresas querem uma agência federal para simplificar as licenças e o governo concorda, desde que a CEFEM, contribuição financeira sobre a extração mineral, suba de 2% para 4% do valor bruto. Mas essa situação mudou com a crise econômica mundial, que fez o preço do minério de ferro despencar de 140 para 50 dólares a tonelada, como explica Marcelo Ribeiro, diretor do Instituto Brasileiro de Mineração. Chegou-se a esse 4% via um consenso. Mas o que se verificou também é que, de uma certa forma, a gente poderia estar caindo na mesma armadilha da situação atual. À medida que você fixa um valor, ele fica fixado, você não tem flexibilidade para ajustar essa oneração financeira ao produtor de uma maneira adequada ao comportamento do mercado. A proposta é criar um sistema de banda ou percentuais que subiriam ou cairiam de acordo com o preço internacional do minério, como pretende o presidente da Associação dos Municípios Mineradores, Celso Cota, que também é prefeito de Mariana, Minas Gerais. Com valor tão baixo, não se cabe um aumento da CEFEM. É uma nova regularização que nós estamos buscando. É uma justiça na distribuição do resultado da mineração naquele território onde ela minera, que são os municípios, causando seus impactos positivos e também impactos negativos. Para o presidente da Comissão do Código de Mineração, deputado Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, os preços internacionais não devem prejudicar a modernização da legislação mineral brasileira. O consenso é esse, o máximo da alíquota, que não prejudique a competitividade da indústria. Daí a discussão pela volatilidade do mercado, se a alíquota deve ser estipulada por lei ou se a alíquota deve ser estipulada por decreto. Decreto que tem uma forma mais ágil
de alterar uma alíquota. Já o relator do novo Código de Mineração, deputado Leonardo Quintão, do PMDB mineiro, entende que a maior incerteza é não votar a nova legislação. Estamos vivendo uma incerteza no setor mineral, com a não aprovação da lei. Então a matéria já está bem amadurecida na comissão, os deputados querem votar e quando há vontade política as coisas acontecem. Nós vamos discutir agora novamente com os prefeitos, vamos discutir com os estados mineradores, o ministro Eduardo Braga está ajudando muito nessa matéria, então nós temos um cenário favorável. E foi instalada na Câmara Federal a Comissão Parlamentar de Inquéritos sobre o sistema carcerário, que pretende investigar o funcionamento dos presídios brasileiros. O objetivo é investigar porque ainda há tantos problemas nas penitenciárias do país e buscar soluções para o sistema considerado ineficaz na redução da violência e na ressocialização dos presos. O Brasil tem mais de 715 mil presos em um sistema com capacidade para atender apenas um pouco mais da metade deste contingente. A terceira maior população carcerária do mundo ocupa penitenciárias superlotadas, sucateadas, violentas, marcadas por sucessivas rebeliões e chacinas em vários estados brasileiros. A CPI do sistema penitenciário, instalada pela Câmara, pretende discutir a legislação atual e propor soluções mais econômicas aos cofres públicos e mais efetivas na recuperação dos presos, como explica o deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia. O sistema carcerário brasileiro é falido. Nós precisamos encontrar um caminho e dar uma resposta definitiva à sociedade que nos cobra. Nós temos muito trabalho pela frente, nós temos que dar uma resposta definitiva a estes problemas e mostrar o caminho. Mostrar como? Conhecendo todos os problemas, de perto, no loco, visitando os presídios, visitando os agentes, falando com as famílias dos presidiários, falando com a família dos agentes, falando com os presidiários, conversando e mostrando o caminho, entendendo o que está acontecendo para mostrarmos um caminho definitivo para solucionar esses problemas. A CPI deve revisitar os 10 piores presídios do sistema carcerário brasileiro, identificados por outra comissão parlamentar de inquérito sobre o tema, que funcionou entre 2007 e 2008. Para o presidente da atual CPI, deputado Alberto Fraga, que é ex-tenente-coronel da Polícia Militar, a concentração de parlamentares ligados às polícias na composição da CPI será o grande diferencial da nova comissão. Nós vamos ter que produzir um resultado satisfatório à sociedade. Não se suporta mais um preso custando em média para o país R$46 mil por ano e ele sair pior do que quando ele entrou no sistema prisional. Está tudo errado, eu acho que falta gestão nas cadeias. Você não pode admitir que dentro de um presídio você encontre tantas armas e tantos celulares com a facilidade que existe hoje. Eu acho que alguém tem que ser responsabilizado e cobrado. Nós defendemos que um preso, por ter cometido um erro, ele tem que se recuperar. Agora também defendemos que ele tem que produzir, ele tem que se mostrar a vontade dele produzir e fazer alguma coisa para a sua recuperação, para ele ser ressocializado e reintegrado à sociedade. Do jeito que está, é que não pode permanecer. E é encerrada mais essa edição do Conexão. Tchau, tchau. Continue com a nossa programação.